Sejam bem-vindos a mais um Tamo Junto. Obrigado pela sua audiência, obrigado a cada um de vocês que está se inscrevendo. A audiência está crescendo a cada programa. Por favor, deem o like, tudo é de graça, se inscreve, é de graça, dá o like. Se você gostou, qualquer coisa, pergunta, dúvida, compartilha, quer dizer, perdão, comenta lá, né? Deixem sugestões para novas entrevistas e compartilha com seus amigos. Isso não custa nada você fazer e ajuda demais o nosso trabalho, tá? Então, a gente tem feito aí uma série de entrevistas dentro de uma área que eu amo, que é a área de saúde mental. Eu sou estudante de psicologia, faço terapia já há muitos anos, há quase 30 anos, e eu, como digo para os meus amigos, eu vou morrer fazendo terapia, porque isso é o meu espaço. Fazer terapia é como se fosse assim um cantinho delicioso da minha casa, né? E eu faço terapia presencial. Tem muita gente que faz online, nada contra, né? Eu prefiro presencial, né? E eu vou conversar hoje com um cara que eu conheço já há muitos anos, já me tratei com ele, então ele é uma das pessoas que ajudou a salvar a minha vida, então eu tenho gratidão, respeito. É um ilustre rubro-negro que nem eu. Fanático. Tá. José Tomé, seja bem-vindo ao Tamo Junto. Antônio Tomé, desculpa. Olha aí, já comecei com uma gafe. Não tem problema. Mas, Tomé, quantos anos já em saúde mental, trabalhando como conselheiro, atendendo aí já centenas, milhares de pacientes? Bem, depois de... Meu nome é Antônio Tomé, né? Hoje eu sempre costumo me apresentar falando meu tempo limpo, por gratidão a isso, né? Hoje eu completo 23 anos, 1 mês e 28 dias que não uso drogas, né? Obrigado. Mas sempre é mais importante o dia de cada vez. A minha trajetória de vida foi uma trajetória muito cansativa, sabe? Eu usei droga durante 34 anos da minha vida. E nesse período, né, eu, além de usar droga, eu tinha um prazer a mais, que era viver perigosamente. Eu gostava de me envolver com pessoas perigosas e, durante muito tempo da minha vida, isso fez parte do meu dia a dia, conviver com pessoas perigosas, o que também me levou a ter que pagar, né, além do tratamento, por períodos que eu precisei ser preso por porte de drogas ou por estar envolvido com pessoas perigosas. Obrigado pela sua honestidade, pela sua transparência. E como é que se deu esse... vou usar os termos aí da moda, né? A virada de chave, de você ressignificar a sua vida. Como é que se deu isso? Não deve ter sido fácil. Bem, na realidade, foi muito difícil. Eu tive uma coleção de internações, né? Eu tive 19 internações e eu sempre fazia tudo muito certo nas internações, mas deixava de fazer o que os terapeutas indicavam, o que o psiquiatra indicava, eu queria sempre fazer do meu jeito e terminava por ter recaídas, né? E passei por todas as clínicas do Rio de Janeiro e de São Paulo, das melhores possíveis, né? Eu tive uma pessoa muito importante na minha recuperação, que foi a minha família, né? Eu classifico como uma pessoa, mas a minha mulher, os meus filhos, né, foram assim fundamental na minha recuperação. Nunca desistiram de mim. E fora da minha mulher, da minha esposa e dos meus filhos, eu tive uma irmã, Luísa Tomé, que foi uma pessoa fundamental na minha recuperação. Na minha época, as internações eram todas particulares, não tinha plano de saúde. Então, a Luísa foi uma pessoa que sempre estendeu a mão para mim, sempre pagou minhas internações, né? Ela e minha mãe, porque eu fui à falência, eu fui um cara que fui herdeiro, fui um cara que cheguei a ser considerado rico, mas fui perdendo tudo com a adicção e com os problemas causados pelo meu uso de drogas. E essa irmã, ela nunca desistiu de mim. Sempre que eu precisava, que eu pedia uma internação, ela me internava. Ou que ela percebia que eu estava precisando demais, ela me sugeria a internação e eu atendia. Nas 3 últimas internações, eu não queria mais me internar. Eu achei que eu não tinha mais jeito. Diversas internações, eu não tinha mais jeito.
eu entrei numa que meu organismo dependia da cocaína para viver. E eu achei que era uma pessoa irrecuperável. E para ajudar nesse meu pensamento de irrecuperável, eu tive uma internação com um cara do grupo musical, e ele fez uma música para mim, Tomé Irrecuperável, que eu amei essa música. Né? Eu amei essa música por muito tempo, Tomé Irrecuperável. Mas a página virou. Depois de 18 internações, eu cometi uma insanidade muito grave no morro e eu fui ameaçado de morte pelo dono do morro. E o dono do morro me deu um prazo de 20 minutos para eu sair do morro e não morrer. E eu não acreditei que ele fosse dizer aquilo para mim, porque ele me devia alguns favores, né? E eu fiquei num bar bebendo até que chegou um cara correndo, Tomé, tu vai morrer agora. O cara mandou tu sair do morro e tu não saiu. Pega a tua moto e vai embora. Estão vindo te buscar. Eu peguei minha moto e saí, né? E minha família soube disso, a minha mulher, meus filhos, e avisaram para minha irmã, e minha irmã imediatamente conversou comigo, a Luísa, e eu pedi só para não me internar à revelia, deixar eu ficar em casa, que no outro dia eu iria me internar. E assim aconteceu, né? Quando foi no dia 9 de maio de 2001, eu fui para a casa dela, prometendo que ia me internar, mas a minha finalidade era convencê-la a não me Manipular, internar. né? Manipular, sabe? E assim eu fui fazendo aqui no Rio, e fomos para São Paulo de avião, e ela me oferecendo, quer beber, pode beber, e eu bebendo, nessa época podia beber no avião, bebendo direto. E dormi na casa dela, e no dia 10 de maio de 2001, eu amanheci o dia pronto para manipular minha irmã, e fui manipular. Minha irmã, olha, eu quero te pedir uma oportunidade. Quero passar um mês na sua casa e não quero me internar mais. Não, você combinou comigo. E assim, ela me convenceu a cumprir o que eu tinha prometido para ela. E eu fui para uma clínica, que foi a primeira internação que eu fiz, num projeto chamado Projeto Fênix, que era uma comunidade terapêutica. E de Fortaleza, de São Paulo até lá, eram 3 horas e meia. O motorista dela foi me deixar. No interiorzão de São Interiorzão, Paulo. São João da Boa Vista. Conheço. O motorista foi me deixar e eu bebendo, todo o caminho, eu bebendo, né? E quando chegou em São João da Boa Vista, eu perguntei aonde ficava o Projeto Fênix. Aí me disseram que eram 20 quilômetros de mato adentro. Nossa Senhora, no interior do interior. E a pergunta minha foi assim, tem algum bar lá perto? Aí os caras me disseram, lá tem um bar. Bem na entrada da fazenda tem um posto de gasolina e tem um bar. E eu premeditei a minha saideira lá, né? E quando eu cheguei nesse bar, eu sentei e disse, me dê uma cachaça, por favor. Aí o cara disse, não, ninguém vende cachaça. Aí eu digo, não, fiquei triste. Aí eu digo, me dê cerveja. Aí o cara disse, não, ninguém vende bebida alcoólica. Aí eu virei para o seu Antônio, que era o motorista, seu Antônio, não vende bebida aqui, vamos voltar, eu preciso me despedir. Né? E aquele negócio de despedir a última dose, né? Aquele ritual insano. E ele, não, Tomé, que é isso? Tu vem o tempo todo bebendo, tu está altamente já embriagado, estamos a 200 metros da clínica. Aí eu olhei para a bomba, álcool na bomba, né? E naquela época, todo mundo os mendigos estavam morrendo, que o etanol estava aparecendo, e o etanol era barato, e os mendigos estavam bebendo álcool da bomba e morrendo. Meu Deus. Mesmo assim, eu peguei uma Pepsi-Cola, aí peguei um copo descartável, fui na bomba e disse, enche esse copo para mim. O cara encheu, eu derramei a metade da Pepsi-Cola, botei lá um copo de etanol, bebi. O motorista da minha irmã apavorado, que é isso, Tomé? E eu repeti a dose, enchi outro copo, pedi outra Pepsi-Cola e tomei 2 copos de etanol e me dirigi para a clínica. E eu fiz isso dizendo, eu não vou morrer. Eles morreram, mas eu não vou morrer. Né? E eu fui para a clínica, e quando eu cheguei no Projeto Fênix, uma clínica assim, bem arcaica, né? Assim, que eu olhei, quarto com beliches, quarto para 8, não tinha ar-condicionado, não tinha assim, um conforto maior, um banco de madeira, né? Eu olhei assim, eu digo, puxa, o que essa N vai servir para mim, né?
acostumado em clínica com psiquiatra, psicólogo, etc. e tudo. E fiquei ali e eu tinha 20 reais escondido no meu sapato, que era para quando eu resolvesse sair, eu sabia que a minha família não ia me buscar e eu teria dinheiro para voltar para o Rio. E conheci uma pessoa, o Marcel, que passou a ser meu padrinho, né? Eu era o diretor da clínica, o dono do projeto Fênix. Conheci o Marcel, uma pessoa assim, dotada de um amor incondicional que eu nunca vi num ser humano, sabe? E eu fui gritando, dizendo nas minhas ordens, ele, tudo bem. Eu digo, olha, não vou fazer passo nenhum, já fiz 18 vezes o primeiro passo, não vou trabalhar, só vou ficar um mês. Tudo bem, tudo ele dizia, tudo bem, né? E no dia seguinte ele foi me mostrando que eu não tinha nunca feito o primeiro passo, não 18 vezes como eu dizia que fazia, né? E assim eu fui ficando lá dentro, né? Tinha que fazer laborterapia, o que eu chamava trabalhar na clínica, eu não estava disposto a isso. E o Tomé botou em prática a sua grande arma, que era manipular, né? Eu me lembro que para varrer a casa era 3 cigarros, eu fiz uma tabela. Para limpar o banheiro era... Que nem no presídio. Que nem no presídio. Para limpar o banheiro era 5 cigarros, aí eu ficava perto. Quando algum monitor ia vir, eu pegava a vassoura, né? Para limpar a casa era 3 cigarros, para limpar o banheiro 5, e para a jardinagem era 4 cigarros. E assim eu fiquei durante um mês e pouco, manipulando, fazendo isso aí, mentindo dentro da clínica, sendo desonesto, que era uma característica minha. Mas característica da maioria dos adictos em geral, né? Mas foi mudando, né? Eu conheci o Marcel, comecei a conversar muito com o Marcel, e o que foi mais importante lá dentro é que em todas as clínicas que eu passava, eu, por ser irmão da Luísa Tomé, uma pessoa conhecida, eu tinha privilégios. Visitas extras, telefonema a hora que eu queria, tudo eu tinha direitos a mais, o que não era... não condiz com uma pessoa que queira entrar em recuperação. E lá no projeto Fênix, eu não tive privilégio nenhum. Eu fui tratado igual a todo paciente. Eu fui ter a primeira visita com um mês, a primeira ligação com um mês, eu passei a ser tratado como todo mundo, né? E assim eu fui me adaptando às normas da clínica, fui me rendendo um pouco ao tratamento. Com 3 meses, eu falei para o Marcelo que estava pronto e que queria vir embora. Ele me disse, Tomé, não tem uma pessoa que tenha abandonado o tratamento que tenha conseguido. Mas, se você quiser considerar uma saída terapêutica, eu lhe deixo sair como saída terapêutica. Eu digo, eu sou essa pessoa, na minha arrogância, né? No meio do caminho, eu peguei um telefone público, quando o ônibus parou, eu pensei bem, eu digo, eu não sou essa pessoa. Liguei para ele a cobrar e disse, Marcel, eu vou voltar, vou completar o meu tratamento. Ele falou, Tomé, fizeste agora o 3º passo. O que gerou essa coragem de fazer diferente? O medo de dar errado. Na realidade, eu não aguentava tanto sofrimento, né? Eu fiz as contas nessa clínica, eu passei 7 anos e 4 meses da minha vida entre clínica e cadeia. Nossa. Entre cadeia eu passei quase 2 anos, passava 3 meses preso ali, 4 meses ali, de novo 3 meses ali, sempre por porte de droga ou por andar com pessoas perigosas, né? Então, eu fiz as contas lá dentro, eu passei 7 anos e 4 meses da minha vida dentro de clínica ou dentro de institucionalizado, institucionalizado. Né? Poxa, também muito obrigado pela sua honestidade, pela sua transparência. Que história forte, né? Uma história que no próximo episódio a gente vai terminar agora esse primeiro episódio. No próximo episódio a gente vai falar sobre a virada de chave da vida do meu amigo, meu parceiro, meu companheiro Antônio Tomé. Desculpa ter errado o nome lá no início. Tá? Gente, a gente vai interromper aqui para fazer o break, né? Mas queremos agradecer aí a sua audiência. Por favor, dê o like, se inscreve no canal, compartilha e daqui a pouco o 2º episódio com a continuação da entrevista do Antônio Tomé, uma história incrível de vida, hoje um grande profissional na área de dependência química. Ele vai falar sobre o curso que ele o projeto dele aqui na Barra da Tijuca, enfim, etc. Tá? Então, obrigado, até já.